Olá. Hoje a gente vai encarar uma pergunta que parece super simples, mas que, na verdade, é um nó na cabeça de muita gente. Afinal, o que é direito? É uma daquelas perguntas que todo mundo acha que sabe a resposta, até ter que responder de verdade. Exato. E não estamos falando só de tribunais, de juízes ou daquele monte de livros de lei. A gente está falando de uma força meio invisível que organiza a nossa sociedade. E para essa nossa investigação de hoje, o material de base é bem rico. Sim, temos anotações e slides de um curso de História e Filosofia do Direito e, para aprofundar, um artigo acadêmico denso que coloca dois gigantes do século XX, Hans Kelsen e Nikos Poulantzas, para um embate de ideias. Basicamente, nossa missão é tentar desvendar o que é essa força que organiza o nosso mundo. Ok, vamos porém falar pelo começo. A primeira coisa que o material já deixa bem clara é que não dá para botar o direito numa caixinha. Não tem uma resposta única, né? Definitivamente não. Para muita gente, a ideia de direito vem toda misturada com justiça, com o que é certo, com moral. Sim, e para ajudar a gente a começar, uma das fontes traz uma analogia que eu achei ótima. A dos sinais de trânsito? Essa mesma. O direito funciona como as placas e os semáforos de uma cidade. Ele basicamente cria as regras do jogo para a gente não sair batendo um no outro o tempo todo. E o mais legal dessa analogia é que essas regras mudam. O material de apoio diz uma coisa fundamental. O direito não é estático como uma rocha. Ele é dinâmico. Como um rio. Exato, como um rio. Ele se molda à cultura, aos valores de cada sociedade. As leis do Brasil de 100 anos atrás não são as mesmas de hoje. O direito está sempre se adaptando. E essa viagem de adaptação é longa. As fontes nos levam para um tour histórico que é fascinante. Se a gente volta lá para a Grécia e Roma antiga, por exemplo, o direito era quase sagrado. Vinha dos deuses, né? A ordem era divina. Se alguém perguntasse de onde vem essa lei, a resposta era simples. Vem lá de cima. E o que eu acho mais interessante nessa viagem é ver como a fonte do poder por trás da lei muda. No começo, como você disse, eram os deuses. Os juízes eram quase sacerdotes. Até que chegam os filósofos tipo Aristóteles e bagunçam tudo. Exato. Eles dizem, espera um pouco, vamos usar a razão. Para Aristóteles, o direito já não vinha mais dos deuses, mas da nossa capacidade de criar regras para a comunidade funcionar e ser feliz. É uma virada de chave brutal. Total. E dessa época vem aquela definição do jurista romano Ulpiano, que todo estudante de direito decora. Viver honestamente, não lesar os outros e dar a cada um o que é seu. Essa mesma. Parece simples, mas é uma base que dura até hoje. Só que aí vem a Idade Média. e o pêndulo volta com tudo, a fonte da autoridade volta a ser Deus, só que agora pela ótica da Igreja Católica. O direito vira um dogma divino de novo, inquestionável. Santo Agostinho, que o material cita, via a lei humana como uma tentativa, uma forma imperfeita de aplicar a lei divina aqui na Terra, para manter a paz. Isso. A razão dá uma boa recuada e a fé assume o comando jurídico outra vez. Até chegar à Idade Moderna e o jogo virar de novo. A religião começa a sair do foco e o direito ganha uma nova missão: garantir a segurança para o comércio, para a economia crescer. E aí que surge a ideia de Estado de Direito, que é a base do nosso mundo hoje. A noção de que ninguém, nem o rei nem o presidente, está acima da lei. E nesse momento surge uma visão bem radical: o positivismo jurídico. A ideia era tratar o direito como uma ciência exata. A lei é o que está escrito e ponto. Foi aí que nasceu aquela famosa expressão francesa de que o juiz deve ser só a bouche de la loi. A boca da lei. Exatamente. O juiz só aplica o texto sem interpretar, sem criar nada. Essa ideia do juiz ser só a boca da lei é muito curiosa. É quase como se o sonho deles fosse um juiz robô. Mal sabiam que a gente estaria tentando inventar isso com o IA 200 anos depois. Pois é, mas a gente sabe que hoje o buraco é bem mais embaixo. E aí, como é que o pensamento jurídico brasileiro tentou organizar essa complexidade toda? Bom, aí entra uma das grandes contribuições brasileiras que o material destaca bem: a teoria tridimensional do direito, do Miguel Reale. Para uma face. Boa. Ele disse que o direito, de verdade, tem sempre 3 dimensões que não se separam:
fato, valor e norma. Fato, valor e norma. Ok, vamos traduzir isso. O material usa o exemplo da lei seca, que é perfeito para entender. É perfeito. Qual é o fato? É o problema real que acontece na sociedade. O número altíssimo de acidentes graves causados por motoristas que beberam. Certo, o problema concreto. Isso. Qual é o valor? É o juízo que a sociedade faz sobre isso. A gente valoriza a vida, a segurança, a gente acha inaceitável que pessoas morram por essa razão. E, por fim, a norma? É a resposta do Estado. A lei que proíbe dirigir depois de beber, com multa, perda de carteira, até prisão. Para Reale, só existe direito de verdade quando esses três elementos estão ligados. Entendi. A lei não nasce do nada, ela é uma resposta a um problema real que é filtrado pelos valores da sociedade. Mas isso ainda parte do princípio de que é o Estado que cria a lei. Exato. E o material lança uma provocação. Será que é só o Estado que pode criar direito? Isso abre uma porta bem interessante. Abre uma porta enorme que nos leva para o conceito de pluralismo jurídico. É a ideia de que o Estado não tem um monopólio da criação de regras. Existem outras fontes de direito, então? Muitas. A sociedade se organiza de várias formas e cria seus próprios sistemas de normas que funcionam na prática, mesmo sem estarem nos códigos oficiais. É o oposto da visão tradicional, o monismo jurídico. E as fontes dão exemplos concretos disso, né? Não é só teoria. Sim, e são exemplos ótimos. Pense nas regras de uma comunidade indígena para resolver uma disputa por terra baseada em tradições de séculos, muito antes do Estado brasileiro existir. Ou o exemplo das favelas. Exato, como estudou o sociólogo Boaventura de Souza Santos, onde o Estado não chega para resolver um problema de esgoto ou uma briga de vizinhos, a própria comunidade cria regras, mediações, até punições que são respeitadas ali. E isso é direito acontecendo na prática, fora do sistema oficial. Faz todo sentido. Totalmente. E falando em aplicar a lei, tem outra situação complexa. O que acontece quando uma lei, que é geral, para todo mundo, acaba criando uma injustiça enorme num caso específico? Para isso, o direito tem uma válvula de escape bem antiga, que já vinha lá de Aristóteles, a equidade. Equidade. É uma ferramenta que permite ao juiz adaptar a lei, sabe, corrigir a regra geral para fazer o que se chama de justiça do caso concreto. O material usa uma analogia boa para isso também. Nada uniforme. Imagine uma empresa que cria uma lei interna, obrigando todo mundo a usar o uniforme tamanho G. Para a maioria, tudo bem. Mas e a pessoa que veste PP? E a que veste XG? A regra aplicada literalmente seria ridícula e injusta. Exato. A equidade é o juiz dizendo, ok, a regra é usar o uniforme, mas vamos garantir que cada um receba o seu tamanho. É a lei se curvando à realidade, para não ser cega. Perfeito! Agora acho que a gente está pronto para o prato principal, que é o debate do artigo acadêmico. De um lado, o jurista austríaco Hans Kelsen, Um dos mais influentes do século XX, a obra dele Teoria Pura do Direito, o nome já diz quase tudo, né? diz muito, pura. A obsessão do Kelsen era transformar o direito numa ciência pura, objetiva, livre de qualquer contaminação da política, da moral, da sociologia. E como ele faz isso? Para ele, o direito é um sistema fechado de normas. E mais, Estado e direito são a mesma coisa. Ele imagina uma pirâmide. No topo, a Constituição. E, acima de tudo, uma norma fundamental hipotética que manda obedecer à Constituição. E, na essência, o que é o direito para ele? É uma organização da força, uma ordem coercitiva. Peraí. Mas se o direito é só um sistema de normas que organiza a força, isso leva a uma conclusão bem estranha que o artigo aponta. Leva. Quer dizer que, para Kelsen, um regime totalitário, desde que tenha um sistema de leis bem organizado, seria tão Estado de Direito quanto uma democracia? Isso soa muito errado. É exatamente essa crítica, e é uma conclusão lógica e radical do pensamento dele. Para Kelsen, a pergunta se um regime é justo ou injusto, democrático ou autoritário, não é uma pergunta do direito. Não é. Pertence ao campo da política, da moral, não da ciência pura do direito. Se existe um sistema de normas hierárquico com o monopólio da força, tecnicamente para ele, aquilo é um Estado de direito.
Ele via o Estado como uma máquina, um bloco lógico sem contradições. Uau, ok. A visão do Kelsen é quase matemática, um sistema perfeito. Mas aí o artigo joga uma bomba no meio disso com o pensamento do Nikos Poulantzas, que é o oposto completo. O pós-completo é uma boa definição. Se Kelsen via o Estado como uma pirâmide perfeita, Poulantzas, que vem da tradição marxista, via o Estado como uma arena de luta. Uma arena de luta? Isso. Para ele, o Estado não é um bloco homogêneo, mas uma condensação material de relações de força. É um campo de batalha onde diferentes classes e grupos sociais estão em conflito o tempo todo. E a lei, o direito, entra onde nessa história toda? A lei, para Poulantzas, não é pura de jeito nenhum. Ela é a principal ferramenta da ideologia jurídico-política dominante. E qual o efeito dela? É um efeito duplo. Primeiro, ela nos isola como indivíduos, nos tratando como cidadãos abstratos, todos iguais perante a lei, o que esconde as desigualdades reais. E depois, ela nos unifica sobre a ideia de povo ou nação. O artigo traz uma frase dele que é bem forte, né? Sim. Ele diz que a lei é o código da violência pública organizada. Para ele, não existe uma separação real entre o que é legal e a violência. Muitas vezes, a violência do Estado está lá, escrita e legitimada na própria lei que ele cria. Que contraste brutal. Então, de um lado, Kelsen, com sua pirâmide limpa, lógica, quase asséptica. E do outro, Poulantzas com uma arena de boxe cheia de conflito, poder, contradição, onde a lei é uma das armas mais importantes. Exato. Kelsen tenta descrever a estrutura formal do direito, enquanto Poulantzas tenta revelar as relações de poder que essa estrutura esconde. São duas respostas radicalmente diferentes para a mesma pergunta. Certo. Depois de toda essa viagem, o que a gente tira disso tudo? Fica bem claro que a pergunta "o que é direito?" não tem uma resposta só, porque o direito não é uma coisa parada no tempo. É um processo, né? Uma construção humana que muda o tempo todo. A gente saiu de ordens divinas, passou pela razão, viu um modelo que tenta equilibrar a realidade com os valores. E terminamos com essas duas visões opostas. O direito como uma ciência pura ou como um campo de batalha. Exato. E essa análise toda nos deixa com uma última provocação. As fontes mostram como o direito, historicamente, sempre esteve ligado a um território, a um Estado-nação. Era ferramenta para organizar o poder dentro de fronteiras. Mas hoje a tecnologia criou novos territórios que não estão em mapa nenhum. As plataformas digitais globais. Elas têm seus próprios termos de serviço, que são como suas leis. Tem seus próprios tribunais e punições, como o banimento de um usuário. Exato. Então, fica a reflexão. Será que a gente está vendo nascer um novo tipo de pluralismo jurídico? Um que não vem de comunidades locais nem do Estado, mas de corporações globais de tecnologia. E o que isso significa para o futuro do próprio conceito de direito que a gente passou esse tempo todo tentando entender.